Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente implementa os filtros que eu falei no último vídeo através dos amplificadores operacionais. Esses filtros, eles são chamados filtros ativos porque além deles fazerem uma filtragem da frequência, eu tenho a capacidade de dar um ganho nesse sinal. Normalmente os filtros passivos, eles simplesmente atenuam as frequências que eu não quero, mas ele não modifica a amplitude das frequências que eu quero. No caso dos filtros ativos, não, eu tenho essa dupla capacidade. Eu posso tanto atenuar as frequências que eu não quero, quanto oferecer um ganho, um fator multiplicativo nas frequências em que eu quero dar um realce nelas, tá? Então, o primeiro filtro que a gente que pode fazer aqui com o amplificador operacional é um passa-baixas de primeira ordem. A estrutura dele é bem simples. Se vocês prestarem atenção, essa parte aqui vai ser um amplificador não inversor, onde eu estou aplicando o sinal na entrada não inversora e eu tenho o ganho dado pelos resistores R2 e R3. Esse ganho, para qualquer sinal que chega nesse ponto aqui, ó, eu vou chamar isso aqui de V+, a minha saída vai ser o V+, vezes 1 mais R3 sobre R2. Então, o ganho do amplificador não inversor é 1 mais R3 sobre R2, e é isso que vai fazer a multiplicação do meu V+, para obter a minha saída V0. Mas o que é o sinal V+? O sinal V+, ele é a queda de tensão em cima desse capacitor, é o sinal desse ponto para o terra, né? Então esse cara aqui é o V+. E como o V+, ele é a queda de tensão em cima desse capacitor, e o capacitor ele apresenta, né, uma reatância capacitiva XC, o que eu percebo? Eu percebo que eu tenho um divisor de tensão com R1 e XC, de forma que essa tensão VI ela vai ficar dividida, né? Uma parte aqui que vai ficar em cima de R1 e a outra parte que vai ficar em cima de XC, somente a parte que estiver em cima de XC é que vai ser amplificada pelo amplificador operacional. Então eu percebo que quanto maior for o XC, mais eu tenho a tensão VI chegando em V+. E quanto menor for XC, menos tensão VI chega em V+. E aí aqui que eu percebo como é que funciona a filtragem, né? Então isso aqui, essa cadeia aqui RC, ele funciona como um filtro passa-baixas, e o meu XC ele vai ser dado, né, se vocês se lembram, pela seguinte expressão: XC igual a 1 sobre J ômega vezes o meu capacitor C. O que a gente percebe, né? Quem que é o ômega? O ômega, né, se eu reescrever essa expressão, vai ser 1 sobre J 2π vezes F vezes C. Eu percebo que, olhando para a frequência, quanto maior a frequência, menor vai ser quanto maior a frequência aqui, 1 sobre esse valor vai dar um valor muito baixo. Então, à medida que a frequência aumenta, o XC diminui. Com o aumento de frequência, o XC diminui. E com a diminuição da frequência, esse termo de baixo fica pequeno, 1 sobre um valor pequeno faz o XC aumentar. Então, eu percebo que quando a frequência é grande, o XC diminui, a tensão V+, também diminui. Portanto, a minha saída, como é proporcional a essa tensão, vai diminuir. Para frequências maiores, eu tenho uma tensão menor na saída. E para frequências menores, eu tenho uma tensão maior na saída, justamente porque a minha entrada também diminui. Então, é um filtro muito simples, né, da gente enxergar. A gente já tem um filtro passa-baixas aqui na entrada. E com uma estrutura normal aí de um amplificador não inversor, eu consigo fazer um filtro passa-baixas de primeira ordem. Como é que eu dimensiono esse filtro? Bom, primeira coisa, eu estabeleço qual é o ganho que eu gostaria de dar no meu sinal de entrada, né? O ganho, que como eu já falei para vocês, é o valor K. Então eu tenho como um requisito aí o ganho que eu quero dar no meu sinal.
e também qual seria a frequência de corte. Então são as duas informações iniciais aí de projeto, os meus requisitos de projeto. Então de posse de K e ômega C eu consigo calcular todos os outros componentes. Então o R1, que é esse resistor de entrada, ele vai ser dado como 1 sobre ômega C, que é a minha frequência de corte em radianas, vezes o C. No caso de filtro de primeira ordem, o fator B ele é igual a 1 aqui, né? Então eu posso até retirar esse fator aqui como filtro é de primeira ordem. Então vai ficar 1 sobre ômega C vezes o C. Quem que é o C? O C, ele, se a gente, dado em microfarads, né, se a gente colocar aqui, a gente pode calcular como sendo 10 sobre FC. Então, se o C ele é 10 sobre o FC, que é a minha frequência de corte, a gente pode fazer o cálculo dele primeiro, né? O valor dele aqui vai dar em microfarad. Então, com base no cálculo do C e do meu FC, eu consigo obter o R1. O R2 eu obtenho através de K dividido por K menos 1, onde K é o ganho, vezes o R1 que eu já tinha calculado anteriormente. E o R3 vai ser K vezes o R1 que eu também já tinha calculado anteriormente. Então o dimensionamento desse circuito aqui é muito simples. Através dessas três equações eu consigo fazer isso. Então aqui é um procedimento mais assim, receita de bolo. Como é que eu consigo fazer o projeto de um filtro passa-baixas de primeira ordem? Então eu estabeleço como requisito, né, qual é o K ou o ganho que eu quero ter para frequências baixas. Eu estabeleço o valor da minha frequência de corte, eu calculo o valor do capacitor, que é 10 sobre a frequência de corte, e aqui, se for fazer um circuito prático, eu tenho que aproximar esse valor para o valor comercial mais próximo. Depois eu determino o R1 através da equação anterior, o R2 também, o R3 também. E a partir disso eu posso montar um protótipo para poder ver se ele funciona como eu estou imaginando. E nesse protótipo eu posso ajustar o ganho através de R2 e R3 para poder obter o ganho desejado. Posso também, mexendo em R1, ajustar minha frequência de corte, caso, né, esses valores aí não estejam dentro daquilo que... o valor dela não esteja dentro daquilo que eu projetei, eu posso fazer um pequeno ajuste aí. Depois que eu fiz esses ajustes, eu posso substituir, né, os valores ajustados de R1, R2 e R3 por resistores comerciais próximos a esses valores, ou deixar os trimpotes ali mesmo, né? Eu posso deixar isso aí como trimpotes e fica os valores ajustados fixos. E monto o circuito definitivo. Então aqui seria, vamos dizer, uma receitinha de bolo aqui para a gente poder fazer um projeto de um filtro passa-baixas de primeira ordem. E se eu quisesse fazer um filtro passa-altas de primeira ordem, a única modificação que eu teria de fazer era trocar de lugar o meu capacitor com o meu resistor R1. Então o projeto ele segue exatamente o mesmo, eu vou ter que decidir um valor de K para ganho, um valor da frequência de corte, e as equações são idênticas às anteriores, ou seja, projetar um filtro passa-alta de primeira ordem ou um filtro passa-baixa de primeira ordem, a gente obtém os mesmos valores de componentes para R1, R2, né? O R1, R2 e o R3, desde que os ganhos sejam iguais e a frequência de corte seja a mesma. Aí a única coisa que muda é que no caso do passa-altas ele vai dar um ganho nas frequências acima de FC e o passa-baixas ele vai atenuar as frequências acima de FC. Mas as fórmulas são as mesmas, né? Aqui o B ele é 1 para circuitos de primeira ordem. Então, se vocês repararem, essa equação para R1, para R2 e para R3 são idênticas às anteriores. E aqui a gente entende por quê, né? Se a gente trocar o capacitor de lugar com R1, aquele XC agora está aqui em cima e o R1, né, que é o meu outro resistor, é o que vai ter a tensão de entrada V+. E aí, o que acontece? Como o XC está em série com o VI, quanto maior eu tiver o XC aqui, menos chega sinal para amplificar. E quando é que a minha reatância capacitiva ela aumenta? Ela aumenta quando eu tenho frequências baixas. E aí essas frequências baixas fazem com que essa reatância fique alta, tendo uma queda de tensão maior aqui,
e deixando menos sinal para ser amplificado. Então, quanto maior a minha reatância capacitiva, ou seja, quanto menor a minha frequência, menos sinal eu tenho na saída. Quanto maior a minha frequência, ou seja, quanto menor a minha reatância capacitiva, maior é o meu sinal de saída. Aqui segue mais ou menos os mesmos passos de projeto que eu já expliquei anteriormente, e é bem simples aí projetar os filtros de primeira ordem. Os filtros de primeira ordem, tanto passa altas quanto passa baixas, com o amplificador operacional, eles funcionam, só que como eu disse no outro vídeo, a resposta deles, a queda, para cortar as frequências acima ou abaixo da frequência de corte, ela é muito gradual, então muitas vezes ele não é muito eficaz se você precisa de uma queda muito abrupta, de um corte muito abrupto. Então ele serve, mas ele tem essas limitações aí. Se a gente quiser uma queda um pouco mais abrupta, a gente tem que utilizar filtros de segunda ordem. Tem duas maneiras de eu fazer filtros de segunda ordem, tá? A primeira maneira é eu pegar dois filtros de primeira ordem e colocar um na frente do outro, de forma que a resposta final ela acaba sendo mais abrupta. Mas aí eu tenho algumas outras mudanças nos cálculos, também. Mas assim, de uma forma mais simples, é isso. Eu projeto um filtro de primeira ordem aqui, outro filtro de primeira ordem aqui com valores idênticos, coloco um na frente do outro e eu teria um filtro de segunda ordem, tá? Bom, uma outra abordagem que a gente tem é fazer o filtro com um único amplificador operacional, utilizando, por exemplo, a equação do filtro Butterworth, que é aquele modelo matemático que eu expliquei no outro vídeo. Se a gente utilizar esse modelo aqui, o circuito vai ficar da forma como está sendo mostrado. A gente vê que a entrada, ela continua tendo aqui um R1 com um C2, que é um filtro passa-baixa de primeira ordem, mas eu acrescento essa malhazinha aqui de realimentação que vai fazer elevar a ordem desse filtro. Então, o equacionamento desse circuito ele é bem mais complexo e ele não é o objeto aqui do nosso estudo. Eu vou só mostrar já as equações finais para a gente poder calcular os componentes. Então, os componentes eles podem ser calculados da seguinte maneira, Eu tenho os valores, por exemplo, se eu tiver um valor de K que eu queira e uma frequência de corte, eu já consigo calcular o C2, O C2 vai ser 10 sobre a frequência de corte em Hz. De posse do valor de C2, eu posso calcular o C1, porque o C1 ele vai ser em função de C2 e de K. O B ele vai ser igual a 1, então aqui está resolvido. E o A ele vai ser igual a raiz de 2, tá? Então, se eu tiver aqui o A e o B como constantes dadas, eu consigo calcular o C2, o C1, desculpa, com base em C2 e em K. Então, com isso eu já consegui calcular, a partir do K e do FC eu já consegui calcular o C2, a partir do C2 eu já consegui calcular o C1, aí eu consigo calcular o R1 a partir do R2 dividido por K, só que eu não tenho R2, então como é que eu calculo o R2? O R2 ele vai ser dado por essa equação grandona aqui, que é em função de K, que eu já tenho, C2 e A que eu já tenho, C1 e C2 aqui e B que eu já tenho, e a frequência de corte que eu já tenho. Então eu consigo também obter o meu R2 e com ele eu consigo obter o meu R1. E o R3, já que eu tenho o R2, eu tenho aqui C1, C2, a minha frequência, eu tenho o B, que é 1, e o R2 eu também consigo obtê-lo. Então, é um pouco mais trabalhoso fazer os cálculos, mas é bem simples de você obter através dessas equações. Obter as equações é que é bastante trabalhoso também. Então, esse circuito aqui é um passa-baixa de segunda ordem. Se eu quiser um passa-alta de segunda ordem, se vocês perceberem, eu estou trocando de lugar todos os resistores com capacitores. Então, vamos olhar aqui, o passa-baixas. Eu tenho R1, R2, R3 aqui
como nessa malha de entrada, com C1 e C2 nesses pontos aqui. Quando eu passo altas, eu estou invertendo esses caras de lugar. E as equações que eu obtenho, elas são também diferentes, né? Então, mais uma vez, com A igual a raiz de 2, o B igual a 1 para filtro Butterworth, a gente pode calcular o C2 em microfarad como sendo 10, aproximadamente 10 sobre Fc em Hertz. Então aí eu tenho, né, mais uma vez, se eu tiver um K, eu quero uma frequência de corte. A partir desses dois parâmetros aqui, eu já consigo calcular o meu C2. Com esse C2, eu posso calcular o meu C1 através dessa expressão, porque se eu tiver o C2 e eu tiver o K como parâmetro de projeto, eu consigo tirar o C1, então eu consigo projetar quem é o meu C1. Ele vai ser idêntico, né? Tanto aqui quanto aqui, são dois valores iguais. O R1 ele vai ser dado em função de C1, C2, A e FC, eu tenho todos esses valores, e o R2 a mesma coisa, né? C1, C2, só que agora B junto com o A e também o FC. Mas é bem simples de calcular, então eu consigo calcular o R1 aqui e o R2. Vocês vejam que as expressões elas são bem diferentes, né? Apesar de eu ter só trocado de lugar os componentes, a forma de calcular ficou diferente do meu passa-baixas de segunda ordem. Então, tanto o passa-altas de segunda ordem quanto o passa-baixas de segunda ordem, eles podem ser feitos através de um único amplificador operacional, utilizando aquele passo a passo, né? A receitinha de bolo que a gente já explicou. Então resta agora para a gente o passa-faixa e o rejeita-faixa, né? O passa-faixa também, né, de segunda ordem, ele segue uma estrutura semelhante ao que a gente tinha feito anteriormente, e as equações agora, elas envolvem alguns outros parâmetros. Então eu tenho, né, como é um passa-faixa, se a gente se lembrar, como é que é a resposta do filtro, né? Ele tem que deixar passar dentro de uma faixa de frequência, essa frequência aqui eu chamo ela de frequência central. Eu tenho aqui uma frequência de corte inferior e eu tenho uma frequência de corte superior. E aí eu consigo tirar alguns parâmetros, né? Então, a minha frequência central, ao contrário do que a gente poderia imaginar, ele não é a média aritmética de FC1 e FC2. Ele é a média geométrica de FC1 e FC2. A gente tem um parâmetro Q, que é o fator de qualidade, que é a frequência central dividido pela minha largura de banda. Então, eu posso calcular isso aqui, também é uma especificação para fazer com que ele seja mais largo ou mais estreito, né? E eu tenho que obedecer uma condição de projeto de que o meu ganho, o ganho que eu vou colocar nesse operacional aqui, ele tem que ser menor do que 2 vezes Q0 ao quadrado. Isso vem das equações também. Então, obedecendo esses parâmetros aí, e também com uma restrição de que o Q0 ele não pode ser superior a 10, né? O fator de mérito não pode ser superior a 10, não tem como deixar ele muito estreito, né? Então ele tem que ter uma certa largura de banda aí. Então, de posse de todos esses valores, eu continuo no processo, né? O valor de C, ele também é dado em microfarads, aproximadamente a 10 sobre F0 em Hertz, e F0 é a frequência central. Depois o R1 pode ser calculado como Q0 dividido por ω0 CK. Todos esses parâmetros eu já tenho calculados, né? O R2 a mesma coisa, Q0 dividido por ω0 C, 2Q0 quadrado menos K, e aqui vem, né, a restrição de que o K, que eu posso escolher o K, mas ele não pode ser maior do que 2 vezes Q0 quadrado, porque senão isso aqui vai dar um número negativo e eu não tenho um resistor negativo, tá? E o R3 vai ser 2Q0 dividido por ω0 C. Então, com esses parâmetros aí e respeitando essas restrições, eu consigo projetar um filtro passa-faixa. Aqui também uma outra abordagem seria, né, projetar um filtro, colocar aqui um filtro passa-altas e aqui um filtro passa-baixas, né?
Aqui eu coloco o filtro passa-baixas com a frequência de corte dele como sendo FC2. Aqui eu coloco um filtro passa-altas com a frequência dele como sendo FC1. E aí eu aplico o sinal aqui na entrada e aí a saída vai ser exatamente o que eu quero, né? Passar uma faixa de frequência entre FC1 e FC2. Tá? Essa abordagem pode ser utilizada também, mas ela gasta mais operacionais, então melhor a gente fazer com um único amplificador operacional para poder ter mais eficiência aí no meu projeto. Então aqui estão os passos, né, com relação ao filtro passa-faixas. Então eu tenho que estabelecer a faixa de frequências que eu quero deixar passar. Com essa faixa de frequências eu consigo calcular a minha frequência central, consigo calcular o meu fator de mérito também, consigo estabelecer o valor de K, que eu não posso colocar qualquer um, ele tem que satisfazer, né, aquela restrição lá, calculo C, a partir disso obtenho R1, R2, R3 e aí faço depois os ajustes para poder fazer com que o projeto funcione na prática. Finalmente a gente tem aqui o filtro rejeita faixa, também é um rejeita faixa de segunda ordem, tem uma estrutura bem mais complexa aqui, né, com 2 capacitores de entrada, 3 aqui, né, com mais 3 resistores aqui nessa estrutura. E também a mesma coisa, né, como parâmetros aí de projeto, eu tenho a minha frequência de corte 1 e 2, com ela eu calculo o meu F0, calculo o meu Q0, e com base nisso eu posso calcular o R1, lembrando que o C também ele vai ser 10 sobre F0, né? E consigo calcular o meu R2 e consigo calcular o meu R3. Aqui tem mais uma restrição, o K ele necessariamente precisa ser igual a 1, então eu não consigo dar um ganho nesse sinal, justamente porque eu estou aqui com um circuito, né? Isso aqui lembra bem o buffer, né? Que eu tenho uma realimentação de ganho unitário, então não tem como colocar um ganho maior que 1, tanto é que nessas expressões vocês veem que não depende do K, né? Porque ele já é 1. E o Q0 não deve ser superior a 10, eu não consigo fazer muito estreito também essa rejeição de faixa. Então, obedecendo essas restrições, também é simples fazer o projeto, né? É uma receita de bolo, não tem complicação nenhuma aí. A receitinha de bolo é essa aqui, a mesma que eu já tinha dado anteriormente, com exceção de que a gente precisa lembrar que o K é igual a 1 e o Q0 não pode ser maior do que 10. Tá? Com isso, a gente finaliza essa parte de projetos de filtros ativos com operacional. Não é uma coisa complicada de fazer, né? Dá trabalho só para fazer as contas, mas os resultados dos componentes eles já são dados pelas equações. O complicado é deduzir essas equações, mas não vai ser possível fazer nessa disciplina, não é o escopo dela. Então vocês já conseguem projetar os filtros que vocês precisam utilizando o amplificador operacional. Espero que vocês tenham conseguido compreender e a gente se vê no próximo vídeo.